Olá, amigas e amigos, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais este Evangelho preparado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa, ela está localizada em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Estado de Israel, número 59. E é com grande alegria que nós preparamos mais esse trabalho para que possa chegar a cada um dos lares, de todos aqueles que estejam sedentos de ouvir a palavra de Jesus e principalmente de ouvir as explicações sobre os seus ensinamentos trazidos à luz da doutrina espírita. A palestra de hoje, ela está a cargo da nossa querida Célia, que vai falar sobre mais uma parábola deixada por Jesus, intitulada O Avarento. Então, nós convidamos a todos para que façam desse momento instantes de paz, de reflexão, porque o Evangelho é um momento para o nosso aprendizado, é um momento para as nossas reflexões, porque os ensinamentos de Jesus são a base do nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, nós convidamos a todos para que procurem um lugar tranquilo, calmo, aqueles que desejarem fechar os olhos, fazer uso da respiração, que ela seja profunda, calma, inspirando, expirando. Vamos nos desligando dos fatores externos, vamos deixando para fora as preocupações, todos aqueles pensamentos que nos tiram do nosso eixo. Vamos nos concentrar no aqui e agora. E assim, elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de luz, aos nossos mentores em particular, aos protetores da Casa do Caminho, em especial a Itaporã. E vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. Rogamos ao Mestre que dê todo o amparo aos nossos trabalhos, sustentação à Célia, que trará a palestra, a Ana, que trará as vibrações, e ao querido João, que fará o encerramento. Pai amado, lhe rogamos mais uma vez, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Célia, por favor. Queridos amigos, meu abraço e a minha gratidão por estar aqui com vocês, em especial com a nossa Casa do Caminho, essa casa que tanto bem nos faz e a todos com o seu auxílio, o seu amparo. Hoje nós vamos comentar sobre a parábola do avarento, também chamada parábola do rico insensato. Então Jesus, ele estava conversando com a multidão, quando dele se aproximou um jovem e solicitou que ele fosse o juiz da partilha da fortuna entre ele e seu irmão. Imagine, alguém pedir para Jesus ser o juiz da partilha de bens materiais. E aí Jesus resolveu e contou esta parábola. E ele disse que um senhor, dono de terras, plantou e a terra produziu muito naquele ano. E aí
esta pessoa, este senhor ficou: que hei de fazer? Não tenho onde guardar todos esses grãos, tudo isso que eu colhi. Aí ele pensou: ah, vou fazer uma coisa, vou demolir todos os celeiros que eu tenho, que são pequenos, e vou construir um celeiro muito grande, onde eu possa guardar toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Portanto, repousa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a tua alma. E as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajuntou tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Essa parábola foi relatada por Lucas, no versículo 12, de 6 a 21. Então, essa parábola, Jesus conta uma realidade da vida do povo judeu. A Palestina era muito rica em plantações. Então, a vida das pessoas era muito voltada ao plantio, à colheita, e após a colheita, as comemorações pela boa safra. E aquele senhor, naquele ano, tinha tido uma safra acima das suas expectativas. E aí, o que ele pensou? Pensou em si. Pensou em amealhar para que tivesse um futuro muito tranquilo. Então, aí Jesus aborda 3 vícios que são comuns a nós. Eram comuns àquela época e continuam sendo. Acúmulo de riquezas materiais além do necessário. É um vício. As implicações da avareza. Além de acumular, eu quero tudo para mim. Não quero nada para o outro. E a ociosidade na abundância. São 3 aspectos que essa parábola evidencia. E são 3 vícios que, se nós ainda não vigiarmos, nós acabamos cometendo-os e vivendo, tornando a nossa vida sob esses 3 prismas que essa parábola aborda. Então, ele mostra que tudo que nós temos é dado pela providência divina. E que o homem comum, rico, ele é comum em todas as épocas. Desde que houve a agricultura e que começou-se a amontoar bens, enquanto o homem era nômade, ele não retinha nada. Ele comia para a sua subsistência e ia de lugar a lugar onde tivesse o alimento. Mas a partir do momento que ele se estabilizou num pedaço de terra, começou a produzir, começou a acumular e começou a desejar para si além daquilo que ele necessitava para viver. Então, isso é uma coisa que vem desde o início dos homens primitivos. E é uma coisa que Jesus veio alertar. Vamos lutar contra isso. E por que a gente tem esse ímpeto? Porque a gente imagina que a riqueza traz a felicidade. E a gente vê muito nas redes sociais, né? Pessoas que publicam coisas, ela fala, é melhor eu ser infeliz na riqueza do que feliz na pobreza. E ditos dessa natureza.
porque a gente associa o bem material à felicidade. E nós temos um entrave ainda maior para lutar contra isso. A sociedade aprova esse tipo de conduta. Não é uma conduta que a sociedade reprova. Com quem você conversar que não tem um lastro espiritual mais evoluído, ela acha super normal a pessoa realmente trabalhar, acumular para os seus dias de velhice ou para os tempos mais difíceis. Então, quando Jesus fala, por exemplo, assim, sobre a mentira, a falsidade, ódio contra as pessoas, nós temos mais facilidade de entender. A sociedade aprova isso. Não, ter ódio contra o outro não deve. A mentira é uma coisa errada, nós temos sempre que dizer a verdade. A falsidade, ela é combatida, e quando a gente vê alguém praticando isso, a gente renega. Agora, em relação à riqueza, já é um teste bem mais difícil, porque é uma ação aprovada e muitas vezes elogiada. A pessoa é reconhecida, ela é valorizada, ela é enaltecida. Não importa o que ela faça da sua riqueza, que ela seja avarenta, as pessoas olham para aquilo que aparece. Então, vocês vejam que a pessoa rica, ela tem as portas abertas pela sociedade. Ela tem a aprovação. Então, lutar contra o excesso de riqueza sem produtividade é você ir contra o que a sociedade aprova. Então, é um exercício muito mais difícil para os espíritos encarnados. É um desapego, é um teste muito mais difícil. Então, a prova da riqueza, no Livro dos Espíritos, Kardec já pergunta: o que dirige um espírito na escolha das provas que ele tem que sofrer ou tem que passar? Aí os espíritos respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Então, as provas, ela vem naquele sentido de onde nós estamos com maior dificuldade de aprendizado. Aquilo que nós já temos facilidade, nós não precisamos mais ser testados. Aquilo nós já aprendemos, incorporamos. As que levem à expiação destas e progredir mais depressa o espírito. Uns, portanto, impõem a si uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e pela má aplicação a que se podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem, ou seja, a riqueza e o poder. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com os vícios. Então, hoje aqui nós vamos falar da riqueza. Quantas pessoas a gente vê que saiu da pobreza e ficaram ricos? A gente tem muito jogador de futebol, gente que ganha na loteria, e aí a pessoa começa a fazer uma série de extravagâncias, ela enreda por uma série de hábitos infelizes, ela se perde naquele mar de tentações. Enquanto que a pobreza, ela limita.
A pessoa sofre privações, muitas vezes passa fome, frio, dificuldades, mas o seu aspecto, o seu amplo de ação é menos tentador do que a riqueza. Então, a prova da riqueza, realmente, ela é muito difícil para aquele espírito que pediu isso em sua vida. E muitas vezes são espíritos que já tiveram reencarnações como pobres e pediram a riqueza para ver se, passada aquelas experiências na pobreza, ele pudesse ter a compaixão do seu semelhante e ajudá-lo. Então, a riqueza não é um mal em si, de jeito nenhum. O que fazemos da riqueza, do excesso que nós temos, é que pode comprometer o nosso espírito. E aí a pessoa precisa ter um senso de solidariedade, de respeito ao próximo, de compartilhamento, para que ela possa desprender-se do excesso que tem em favor do outro. E Kardec, ele nos fala também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, que nós podemos nos comparar quando Deus fala: esta noite eu vou pedir à sua alma o que você vai levar disso que se acumulou. Ele compara a um náufrago. Então, nós vamos empreender uma viagem de navio. Uma viagem onde nós vamos ficar muito tempo fora. Então, a gente leva aquilo que a gente necessita, os nossos bens mais preciosos, aquilo que nós conseguimos amealhar. Mas, no meio da viagem, ocorre uma tempestade. E o navio naufraga. E quem que sobrevive? Só nós. Mais nada. Tem até aquele filme O Náufrago, né? Só. Temos que fazer algum inventário de alguma coisa? Não, não sobrou nada. Então, nós somos esses que vamos amealhando, de repente, chegamos nós em espírito, depois da desencarnação, somente com aquilo que o nosso espírito amealhou. Nada mais. Os bens materiais não são levados. Como diz um ditado, o caixão não tem mãos, né? A gente não dá para levar, colocar. E eu vivi uma experiência muito interessante e triste. Eu morava em Brasília, a gente frequentava uma reunião de explanações e passes, dirigida por um casal amigo muito querido. E após a reunião, a gente sempre ficava conversando. Ali não tinha pandemia naquela época, né? Isso há uns 6, 7 anos atrás. Terminada a reunião à noite, a gente ficava conversando, batendo papo. E naquela noite, eu e o César fomos os últimos a ficar com aquele casal que dirigia a reunião. Batemos papo, conversamos, nos despedimos, e ele, na explanação do dia, ele falou exatamente sobre o desprendimento dos bens terrenos, que a gente não leva nada. Foi uma explanação muito bonita. Voltamos para casa, quando foi lá para mais ou menos meia-noite, o telefone tocou. Nós fomos atender, a esposa avisando que ele havia desencarnado. Então, para nós foi assim, ele falou aquela lição naquela noite, e à meia-noite, um pouco antes, porque ela nos avisou nesse horário, ele desencarnou. Era uma pessoa muito espiritualizada, era uma pessoa de posses, mas era uma pessoa que ajudava muita gente. A sua fortuna, a sua riqueza, ele produzia oportunidades de trabalho àqueles que necessitavam. Então, ele tinha para a sua tranquilidade, mas ele também multiplicava. E aí a gente lembra aquela parábola dos talentos, né? Que foi entregue um talento para um, 2 para outro, 5 para o outro.
E quando o dono dos talentos, das moedas, voltou, ele perguntou: o que é que vocês fizeram com isso? Um havia enterrado e devolveu um talento. O outro multiplicou e o outro transformou de 5 em 10. Então é isso. A gente vem com os talentos. Deus nos dá os talentos para que nós multipliquemos, mas não só para devolver para uma pessoa, mas para auxiliar aqueles que nos oferecem, que necessitam da oportunidade. Então, o Espiritismo, ele traz assim um grau de compreensão dessa parábola muito importante, quando ele mostra que nós estamos aqui de passagem. E que esses talentos, que essa produção, muitas vezes ela não se refere só a bens materiais. Nós temos também talentos em forma da fala, em forma de ação. Cada um tem um tipo de talento e ele pode multiplicar isso em favor dos seus semelhantes. Aquele que tem o dom da palavra, ele vai falar. Tem outros que têm o dom de ouvir. Hoje está tão difícil a gente ter uma pessoa com tempo e paciência para nos ouvir, nesse momento de tanta angústia. Como é bom a gente encontrar alguém que se dispõe a doar o seu tempo em ouvir, muitas vezes, as nossas queixas, que são as queixas comuns de muitos, mas que ela ouve. Não importa que ela já tenha ouvido isso de N pessoas. Ela ouve de novo, nos acolhe, nos consola, nos esclarece, nos dá bom ânimo para continuar a nossa caminhada. Você quer melhor riqueza repartida do que essa? Outros têm o dom da escrita. Aí eles escrevem, consolando milhares de criaturas. Outros têm o dom hoje da informática, né? Fazendo 1000 programações, fazendo 1000 arranjos eletrônicos, colocando mensagem que a gente ouve, vê e fica consolado. Então, esta parábola é um alerta para todos nós. Que riqueza nós temos? Se for o material, será que estamos retendo além do que necessitamos? Se for talentos, será que nós estamos aplicando bem? Será que nós estamos repartindo? Não importa que nós não tenhamos a perfeição de uma outra pessoa que fala melhor, que escuta melhor, que escreve melhor. Cada um tem que dar a sua contribuição naquilo que foi beneficiado com os seus talentos. Então, ela é uma parábola, essa do avarento ou do rico insensato, uma historinha muito simples, mas ela traz esses conteúdos extremamente importantes para nós refletirmos o nosso dia a dia. Como estamos? Se Deus nos levar esta noite a nossa alma, como é que nós vamos nos apresentar? Pacientes, firmes, tenazes, fé, esperança. O que nós temos a oferecer? Então, era isso que nós queríamos hoje dizer sobre essa parábola e que nós possamos refleti-la na sua profundidade, enquanto a sua narração é de uma singeleza muito grande e extremamente ao alcance de todos que querem refletir. Quero deixar mais uma vez o meu abraço, o meu agradecimento, em especial a essa equipe aqui que está hoje aqui
conduzindo essa reunião, sustentando essa vibração, e que nós tenhamos todos uma excelente semana e uma semana de muita produção no bem, na tranquilidade e no superar os desafios. E agora é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes vibremos. Sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades. E para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim chegamos ao momento do nosso passe. E para nos ajudar a que possamos receber as melhores vibrações, nós vamos utilizar um vídeo que iremos assistir nesse momento. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus,
Nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai, através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento Ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina, penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, já preenchidos com todos os ensinamentos, as boas vibrações dos espíritos superiores que chegaram até nós através do passe, nutrindo gratidão a toda essa equipe espiritual que preparou a ambiência desse Evangelho para que ele possa vir até nossas casas, tanto a casa física quanto a nossa casa espiritual, que nós possamos ser preenchidos de amor e possamos ter gratidão. Em especial a figura de Itaporã, nosso coordenador, que está conosco em todos os trabalhos espirituais da casa. Vamos aqui de nossa parte agradecendo, desejando a todas e todos uma ótima semana, nós possamos aproveitar as oportunidades de desenvolvimento espiritual e moral que certamente surgirão. E que nós possamos nos despedir nessa noite, com muito amor em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados.
Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.